Olá, a partir de agora você acompanha a primeira edição do RVC Notícias. Entre os destaques, o governo federal recorre a ameaças para aprovar Código Florestal. Pinda cedia debate sobre reforma política e campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada em todo o estado. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O governo federal ameaça colocar cerca de 90% dos agricultores do Brasil na ilegalidade para pressionar a bancada ruralista a aprovar o relatório do Código Florestal apresentado por Aldo Rebelo, do PCdoB. Na ressaca pela sessão de quarta-feira à noite, que terminou em crise deflagrada da base governista, o Palácio do Planalto decidiu peitar até aliados como o PMDB para fazer valer o texto oficial. Depois de assistir à manobra comandada pela oposição e pela própria base para desfigurar o relatório acordado entre ministérios, entidades civis e lideranças na Câmara dos Deputados, o Palácio do Planalto decidiu utilizar a Lei de Crimes Ambientais para radicalizar nas negociações. Caso os deputados não aceitem o projeto do governo até o início de junho, boa parte dos agricultores ficariam na ilegalidade. Os senadores aprovaram em plenário o projeto contra os crimes de pedofilia praticados na internet. O projeto permite a infiltração de agentes na rede para investigar casos de pedofilia. Segundo o parecer do relator, senador Demóstenes Torres, do Democratas, o projeto serve tanto para a repressão quanto para a prevenção. A infiltração deve ocorrer imediatamente à autorização judicial. A operação policial tem prazo de 90 dias para ser concluída, prorrogáveis por 360 dias. Os policiais envolvidos assumem a responsabilidade em caso de eventuais excessos cometidos. Pinda cedia debate sobre reforma política. Acompanhe. Pindamonhangaba recebeu no último dia 12 de maio de 2011 a presença do deputado federal Ricardo Berzoini, do PT, que esteve em Pindamonhangaba para fazer uma palestra sobre a reforma política, que é um dos assuntos mais comentados nos últimos meses. E ele disse que está viajando o Brasil com outros parlamentares, promovendo essas palestras pelo país. Há em vários estados do Brasil, recentemente estive em Fortaleza, em Minas Gerais, aqui no estado de São Paulo já fiz várias palestras. Não só eu, vários parlamentares da Comissão da Reforma Política estão fazendo isso no Brasil inteiro. O relator Henrique Fontana, o subrelator Rubens Ottoni, o presidente Almeida Lima. Por quê? Porque nós achamos que a reforma política não é um problema dos políticos, não é um problema de deputado, de senador, de prefeito, de governador, de vereador. É um problema do povo, porque o sistema democrático impõe que nós tenhamos uma política que represente efetivamente a população, que não seja uma mera ficção, uma mera formalidade. E é por isso que nós queremos fazer esses debates em faculdades, em sindicatos. Ricardo Berzoini citou também os principais aspectos da reforma política. Primeiro, é preciso ter financiamento público de campanha. Por quê? Porque o financiamento público afasta da política o financiamento privado. Segundo, é preciso haver um sistema eleitoral que privilegie projetos e propostas, e não a demagogia individualista do candidato que promete fazer tudo e depois não faz nada. Terceiro, é preciso ter fidelidade partidária. Ou seja, o candidato eleito, mandatário, ele não pode mudar de partido como quem troca de camisa. É preciso haver uma fidelidade ao princípio programático do partido e uma fidelidade àquele voto que lhe foi dado através do partido. E quarto, é preciso acabar com as coligações proporcionais. Por quê? É um sistema que confunde o eleitor. Partidos de orientação política diferente se coligam e logo após a eleição já cada um vai para o seu lado, sem qualquer compromisso com aquele processo histórico eleitoral que acabou de ser realizado. Então nós precisamos fazer essas mudanças fundamentais, na minha opinião, para que haja um avanço substancial na vida democrática brasileira. Berzoini também falou se a reforma política vai combater casos de corrupção nas prefeituras espalhadas pelo país. Veja bem, o Poder Judiciário já tem instrumentos para agir. Muitas vezes há deliberações protelatórias do Poder Judiciário. Há uma questão anterior, que é a questão do financiamento da política. À medida que você tem a promiscuidade
entre empreiteiras, bancos, grandes indústrias e o poder político, no financiamento de campanha, você cria muitas vezes um ambiente onde o dinheiro corre muito. E muitas vezes o empresário que financia depois quer cobrar a contrapartida daquele financiamento. Não estou dizendo que são todos, mas alguns têm esse interesse. Nós acreditamos que o financiamento público de campanha pode eliminar essa promiscuidade e fazer do político um cidadão totalmente independente, que não precise ficar preocupado se vai contrariar interesses ou não, mas principalmente ser uma pessoa que represente o voto que lhe foi dado na eleição. A Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo prorrogou por mais uma semana a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que se encerraria nesta sexta-feira em todo o Brasil. Agora a ação acontece até o próximo dia 20. Desde o início da campanha, em 25 de abril, até esta quinta-feira, dia 12, 3.700.000 paulistas foram imunizados. No Vale do Paraíba, foram 195.909 doses até o momento. Os postos de saúde públicos abrem das 8 às 17 horas. Idosos, crianças de 6 meses a 2 anos de idade e gestantes são o público-alvo da imunização. A indústria do Vale do Paraíba abriu 650 vagas no mês passado, segundo o balanço divulgado pelo CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Apesar de manter a tendência positiva, o emprego retraiu na comparação com o mês anterior. Em março, o levantamento apontou 850 postos gerados. De janeiro a abril, a indústria da região já acumula 3.150 novos empregos. Setores como máquinas, bebidas, automotivo e metalurgia são os que mais destacaram no período. Confira as oportunidades de trabalho na região. O posto de trabalho de Ubatuba oferece vagas para serviços gerais, vendedor no ramo imobiliário, farmacêutico, auxiliar de cozinha, cozinheiro, recepcionista, ajudante geral, vendedora, faxineira, doméstica, operadora de caixa, balconista de medicamentos, garçonete, auxiliar administrativa e vaga para estoquista. O posto de trabalho de Ubatuba fica à Rua Esteves da Silva, número 51, no centro. Para se candidatar às vagas é necessário levar carteira de trabalho e CPF RG. O Grupo Convivência de Apoio à Adoção e à Infância e Juventude de Taubaté realiza entre os dias 20 e 21 a 4ª Semana Municipal de Adoção no plenário do Legislativo taubateano, a partir das 19h30. No dia 20, a palestra será ministrada pelo coordenador da Casa Lar Ebenezer, em Santo André, Antônio Fernando de Souza. Já no sábado, dia 21, a palestrante será advogada e presidente da Comissão de Infância e Juventude da 38ª Subseção da OAB, Shirley Vander. A Câmara fica na Avenida Professor Walter Tamaturgo, 208, no centro. A entrada é franca. A Polícia Militar realiza uma campanha para incentivar os policiais a doarem sangue. A mobilização, chamada Doar é Legal, acontece em todo o estado de São Paulo e visa incentivar a população a doar sangue durante o inverno, época em que os estoques dos hemonúcleos ficam abaixo do considerado ideal. Em São José dos Campos, alunos do curso técnico de polícia, ostensiva e de preservação da ordem pública já aderiram à campanha. Estão em regime de revezamento, doando sangue no hemocentro do município. Saiba como fica o tempo na região. As temperaturas seguem estáveis na noite desta sexta-feira em todo o Vale do Paraíba. No sábado e no domingo, o dia ficará nublado em toda a região. No litoral norte, haverá possibilidade de chuvas no período da tarde, máxima de 25 e mínima de 19 graus. Já na Serra do Mar, os termômetros registram máxima de 27 graus. Em São José dos Campos, Taubaté e em Pindamonhangaba, mínima de 12 e máxima de 23. E em Guaratinguetá e Aparecida, as temperaturas seguem em declínio, mínima de 13 e máxima de 27 graus.
Batalhão Borba Gato completa 65 anos com solenidade em Pinda. Acompanhe. Nesta sexta-feira, dia 13 de maio, o 12º Batalhão de Engenharia em Combate, o Borba Gato, completou 65 anos. E nós viemos para conferir e mostrar para você da RVC Internacional. São 65 anos junto com Pindamonhangaba e região. Nesse tempo todo, muitas gerações de jovens passaram por essa unidade. Jovens muito mais velhos do que eu e do que aquelas pessoas que trabalham atualmente no batalhão. E hoje nós podemos ver que isso é um legado de riqueza para a nossa sociedade, para a nossa cidade. Hoje nós vemos muitas pessoas que são idosos, estão na idade madura e levam a sua vida com dignidade. E com certeza, parte desse sucesso, parte dessa vida digna se deve àquilo que aprenderam no Exército Brasileiro, onde foram formados soldados, reservistas e cidadãos. A cidade de Pindamonhangaba, a região do Vale do Paraíba, são parceiros nossos e nós muito agradecemos por terem sempre disponibilizado o trabalho dos seus filhos em prol do aprendizado da defesa da pátria, por terem nos apoiado na pessoa dos seus familiares que aqui trabalharam conosco ao longo dos 65 anos. Obrigado, Pindamonhangaba, obrigado, Campos do Jordão, Tremembé, Taubaté, Cidade do Vale, porque sem o apoio da nossa sociedade, nós não poderíamos estar aqui hoje realizando o nosso trabalho. Silvio Braz para a RVC Internacional. Os vereadores de Taubaté aprovaram por unanimidade denúncia do vereador Jefferson Campos, do PV, de infração político-administrativa contra o prefeito Roberto Peixoto. No texto, o vereador justificou a denúncia em razão de prática de atos que consubstanciavam em infração político-administrativa, conforme foi apurado pela Comissão Especial de Investigação, constituída pela Câmara para investigar irregularidades na celebração de contratos entre o município e a empresa Acerte. O vereador Henrique Nunes, do PV, que presidiu a sessão, declarou que a atual legislatura foi a que abriu o maior número de comissões para investigar o prefeito. Funcionários de prefeituras de 5 estados são alvos de uma operação da Receita Federal contra uma fraude milionária no imposto de renda. Pelo menos 62 pessoas são investigadas, entre eles 10 prefeitos e outros servidores, por causar um prejuízo de aproximadamente 200 milhões de reais ao fisco. As ações envolvem 40 servidores da Receita Federal e 400 policiais federais em Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Pará e Minas Gerais. A quadrilha é acusada de fraudar notas de prestadores de serviços para aumentar as restituições das declarações dos envolvidos. Roupas íntimas terão de ser vendidas com etiquetas que vão alertar contra câncer de mama, colo de útero e próstata. O projeto de lei que prevê a nova regra foi aprovado nesta quinta-feira de forma conclusiva pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Como o projeto já havia passado pelo Senado, o texto seguirá para a sanção presidencial, caso não haja recursos no prazo de 5 dias. O projeto prevê ainda uma série de punições para as empresas que descumprirem a regra, como apreensão do produto, suspensão da venda ou da fabricação, cancelamento de autorização de funcionamento da empresa e proibição de propaganda. Vamos para um rápido intervalo. Em instantes você confere. Decisão da Justiça pode beneficiar 130 mil apoiadores.